Boa noite, pessoal. Como que tá aí a quarentena de vocês? Como que está o isolamento social? Deu uma relaxada agora, mas não sabemos quando vai retornar, né? Espero que o pessoal saiba o que tá fazendo, porque eu acho que foi precoce liberar assim geral, mas tudo bem. Vamos falar hoje sobre traumatologia forense. Traumatologia forense, um aluno me perguntou essa semana se era igual, me apresentou um curso, se seria igual ao nosso curso. Sim, gente, sim, a traumatologia forense é a base do curso de necrópsia, então para qualquer um outro curso de necrópsia você vai ter a traumatologia forense. Os conceitos básicos são baseados em vários tópicos, a gente vai falar sobre eles agora. O princípio é o traumatismo. O que é o traumatismo? Traumatismo é qualquer lesão, aberta ou fechada, que venha de forma externa, ou seja, que venha de fora para dentro, ou seja, eu vou machucar o meu corpo de fora para dentro. Então, eu posso ter um aperto aqui neste braço e ficar as marcas de roxinhas, isto é uma lesão. Leve, mas é uma lesão. Eu posso ter uma briga com alguém, a pessoa passar uma faca e cortar. Isto é uma lesão. Eu posso ter um acidente e aí fica só roxo, que a gente fala que fica roxinho, então tem hematomas. Isto também é uma lesão. Então, a gente tem vários tipos de lesões, caracterizados de várias sintonias, e dentre elas a gente vai ter a questão da medicina curativa, que é alteração anatômica ou funcional do órgão. Na medicina, vocês vão procurar saber se teve alteração. Por exemplo, eu posso ter um acidente e aí eu só machucar e não dá nada, mas eu estou vendo que foi machucado recorrente de certa coisa. Por exemplo, eu posso ter um acidente de carro e aí, de acordo com o acidente de carro, eu posso focar em possíveis diagnósticos. E vocês vão trabalhar assim também, vocês vão focar em diagnósticos, baseando no que vocês têm. Por exemplo, num acidente de carro a 200 km por hora, não tem ninguém para me informar do acidente. A primeira equipe de resgate que chega, a equipe do SAMU ou bombeiros, e lá na pista vai ter freadas. Pelas freadas, eu sei que este carro não estava a 20 por hora. Ele estava a mais de 100 km por hora e aí freou bruscamente. Quando freia bruscamente, a primeira coisa que acontece é o airbag funcionar. Eu vou lá no carro, o airbag não funcionou. Então, se o airbag não funcionou, já tem freadas bruscas na pista, eu imagino que este acidente foi grave. Se o airbag não funcionou, eu posso ter lesões gravíssimas na caixa torácica. Imagine o condutor aqui no volante. Eu freio bruscamente. Na freada, o airbag não aciona. Então, quem vai digerir este impacto? A minha caixa torácica. Então, quando tem um acidente de carro, que o pessoal fala assim, aí eu sempre chego no hospital, bem assim, acidente de trânsito, coisa e tal, eu logo pergunto, ele era o quê? Era o motorista? Era o passageiro? Estava no banco da frente? Estava no banco de trás? Porque, de acordo com o que eles me falarem, eu vou imaginar suposições de possíveis diagnósticos e tratar de forma precoce possíveis causas que vão piorar mais um pouquinho à frente. A enfermeira, ele era o condutor, estava no banco da frente, o airbag não funcionou, então imagino, ele deve ter tido um trauma torácico. O meu tórax, o primeiro que faz é bater no volante. Quando ele bate no volante a mais de 100 por hora, eu posso imaginar que eu vou ter traumas. Primeira coisa que eu vou fazer, abrir a roupa do paciente para saber se tem alguma lesão. Provavelmente, como ele bateu no volante, ele vai ter marca de volante aqui, na parte do peito. E aí eu vou suspeitar de quê? De um traumatismo torácico. Eu posso ter rompimento de um baço,
eu posso ter fraturas de costela seguidas de perfuração de órgãos pulmonares, eu posso ter um esmagamento do fígado. Numa simples pancada, gente, se for brusca, o fígado ele pode derreter. Sim, ele é bem frágil. Eu posso ter uma lesão no músculo do miocárdio, que é o coração. Então, eu vou ter várias possibilidades. Principalmente, eu vou olhar a física do paciente para ver se ele está tendo alguma alteração nos sinais vitais, para ver se não tem uma causa de uma hemorragia. Ai, Jeane, mas isso é na enfermagem. Sim, isto é comigo, ainda com paciente vivo. Mas imagine vocês lá no IML, para onde vai este corpo, né? Porque se foi acidente de trânsito, ele vai para o IML. E aí vocês vão precisar fazer a autópsia desse paciente e dar uma declaração de óbito. Aí vocês vão anotar lá assim, acidente de trânsito automobilístico. Pronto. Não. Isso não é diagnóstico para dar em atestado de óbito. A causa foi um acidente automobilístico de trânsito. Mas o que matou ele não foi isso. Foi o que desencadeou os órgãos. Por exemplo, eu posso ter uma hemorragia interna com rompimento de pulmão, esmagamento do baço e fígado decorrentes por um acidente de trânsito automobilístico. Se o paciente é o do banco do passageiro, e aí eu posso pensar, TCE grave, por quê? Por conta do painel. A primeira coisa que vai acontecer, ele vai fazer isso. Quando ele vai e volta para trás, ele pode bater a cabeça no painel e esta parte da cervical, por esse movimento brusco, pode ter lesão. E aí você pode ter uma paraplegia, uma tetraplegia ou até mesmo uma quebra de pescoço e o paciente pode ir a óbito ali mesmo. Gente, só para vocês saberem, não é o pescoço que quebra, é a medula espinhal que passa aqui atrás, que é protegido pelos ossinhos do pescoço, tá? Eu lembro quando eu era criança que todo mundo falava bem assim, o médico que encana pescoço já morreu. Mas não é o pescoço que quebra, é a medula, gente. Se ela se rompe, ela desliga a parte do cérebro e a parte do corpo. Então, não tem mais por onde passar as captações dos neurônios, as energias. Não tem como passar os estímulos, não tem como eu emitir tudo o que acontece no cérebro pro resto do corpo. Então, o paciente, infelizmente, vai morrer. E aí, vocês vão ter que dar... Quando eu falo vocês, é porque vocês vão estar junto com o médico. Vocês vão ter que dar diagnóstico. Aí vocês vão pensar, estava no banco do passageiro, então vamos pensar nas coisas mais óbvias. Então, eu posso ter um atestado de óbito com lesão cervical, com rompimento da medula espinhal ocasionado por lesões traumáticas de acidente de carro automobilístico. Se bem que já de carro não precisa colocar automobilístico. Vocês tentaram entender a questão? Então, vocês vão também trabalhar com os sinais, porém, vocês vão só identificar os sinais e dar como causa do óbito. No meu caso, eu preciso identificar os sinais e promover a cura daquele paciente. As duas partes se tornam difíceis, porque eu vou estar lidando com a vida e o meu tempo é curto. Porque eu posso demorar a pensar e enquanto eu demoro a pensar, está ocasionando uma lesão lá dentro que eu não estou vendo e de repente eu posso perder este paciente. E com vocês vão... É cruel também porque vocês vão ter que estudar e dar uma verdade para essa família. Você não pode simplesmente fazer um atestado como outro qualquer e dar por isso mesmo. Então, vocês estão entendendo mais ou menos como que é complicada a nossa rotina, mas não se preocupe, gente. Vocês vão aprender direitinho e eu espero que vocês sejam experts e tenham curiosidade, porque quando a gente tem curiosidade, a gente vai longe, muito longe, e comece a pensar de uma forma maliciosa, não só com o que você está vendo, mas com o que você poderia ver lá na frente. Comece a pensar desse jeito que vocês vão muito longe.
Agora a gente vai falar sobre doutrina pericial, doutrina penal, que é as consequências de um ato violento, capaz de produzir direta ou indiretamente qualquer dano à integridade ou à saúde de alguém, ou responsável pelo agravamento ou continuidade de uma perturbação já existente. Então, assim, doutrina penal vai ser aqueles casos violentos que vai ocasionar penas para essas pessoas, né? Ninguém fica impune. E a gente vai ter lesões corporais e lesões pessoais. O que difere uma da outra? Só o mecanismo de ação. As lesões corporais são as lesões que a gente vai ter pelo corpo, que podem ser leves, graves, gravíssimas ou seguidas de morte. Qualquer trauma que você tem no corpo. E as pessoais são aquelas lesões que não atingem o nosso corpo, mas atingem a nossa mente. Você já viu aquele ditado assim que diz que é melhor levar uma surra do que palavras? Então, geralmente é isso. Tem pessoas que elas são bem lesadas com palavras. E vai do pessoal de cada um, né, gente? Do psicológico. Tem pessoas que ouvem uma coisa e pronto, acabou o mundo. Então, isso também lesa a pessoa e deixa graves ferimentos. Quanto à ofensa à integridade corporal, incapacidade para ocupações habituais, que são as questões das lesões pessoais. A violência é toda e qualquer ação material ou pressão moral exercida contra uma pessoa, visando submetê-la à vontade ou outrem. Então, assim, a gente não tem só aquela violência de bater, de machucar. A gente tem aquela lesão também exercida em ameaças, que acaba também ocasionando uma lesão no nosso psicológico. A gente pode ter a causa e a concausa. A causa é o que leva os resultados imediatos, é o que eu falei aqui. Vocês vão procurar saber a causa daquela lesão. Por exemplo, foi um acidente? Não, não foi um acidente, foi um homicídio. Então, teve alguém que fez com que fosse um homicídio. Então, tem uma pessoa por trás deste efeito. E a concausa são as causas, os fatores que associam para o agravamento. Ou seja, eu posso ter uma lesão e depois essa mesma lesão se agravar para outras coisas, para mais agravos. Então, geralmente são alegadas quando se produz agravamento. Geralmente a concausa ela não é tanto utilizada, porque quando você tem uma lesão, você já tem uma lesão geral e ninguém fica remexendo nisso. A concausa é quando você, além de ter uma lesão, você teve uma alesão da lesão. E aí a gente vai ter na concausa dois fatores, o absolutamente independente e o relativamente independente. Dentro do absolutamente, a gente vai ter preexistente, concomitantes e supervenientes. É só mesmo para vocês lerem isso aqui, porque na prática vocês vão ver que são todo um conjunto que leva a um único denominador. Por exemplo, as pré-existentes. A atira em B. B tomou veneno e morre. João atirou em Maria. Só que João queria matar Maria e acabou. O foco de João era matar Maria e morrer. Então, João atirou em Maria e foi lá e tomou o veneno. Isto é uma tentativa de homicídio, por mais que ele se mate depois. Então, querendo ou não, é homicídio. Concomitantes. João atira em Maria. Maria está infartando e morre de infarto. Morreu. Homicídio da mesma coisa. João atira em Maria. Maria entra em casa e o teto cai e mata. Querendo ou não, vai ser tentativa de homicídio para qualquer uma das fases. Independente que João atirou em Maria e Maria morreu. Maria poderia nem ter morrido, mas era uma tentativa de homicídio. O teto caiu em cima da cabeça de Maria, mas João já tinha atirado. Não interessa que o teto caiu. João atirou em Maria e João é
um homicida relativamente independente. João atira em Maria e Maria é hemofílica e morre de hemorragia. Hemofílica é um distúrbio que a gente tem nas hemácias, é como se fosse o sangue ralo, que não tem plaquetas para fazer a coagulação. Então, a pessoa sangra até morrer. Então, João atirou em Maria. Maria já tinha uma causa que poderia agravar e agravou e morreu. Maria morreu por conta da causa que ela tinha. Mas o fator foi o tiro, então é homicídio. João atira em Maria, Maria infarta e piora. Adivinha o que é? Homicídio. Então, não interessa a causa que veio depois. O que interessa é a causa principal, que foi João atirando em Maria. Então, ele vai responder por homicídio, independente de Maria ter morrido ou não. E independente da causa ter sido o tiro e outras causas subjacentes. A superveniente é João atira em Maria, Maria na ambulância, a ambulância sofre um acidente e aí Maria acaba morrendo. Tentativa de homicídio. Gente, é capaz, viu? É bem provável que aconteça acidentes dentro de ambulância, a pessoa acaba morrendo, tudo pode acontecer. Então, o desdobramento físico da ação de João e Maria vai para a cirurgia, morre também, é um homicídio. Então, independente da causa que Maria morrer, vai ser ligada à primeira ação, que foi João atirar em Maria. O que é uma ferida? É o retrato de ferimento e este é o ato de ação de se ferir. Pedro foi atropelado, ferimento, e sofreu as seguintes lesões, feridas. Quando a gente tem lesões, a gente não vai ter, por exemplo, eu tenho um corte aqui, é uma lesão. Quando esta lesão for cicatrizando, ela vai virar uma ferida. Então, esse é bem mais fácil de vocês entenderem o que é a diferenciação de uma lesão e ferida. É a mesma coisa, porém, para pessoas leigas, é tudo ferimento. Sede das lesões é a região anatômica da vítima onde foi aplicado o trauma. Por exemplo, Joaquim teve um acidente e teve uma lesão. Eu preciso saber onde foi essa lesão de Joaquim. Foi no antebraço, direito ou esquerdo? Esquerdo. Antebraço e braço. Então, eu tenho que especificar. Foi no antebraço esquerdo. Tranquilo. Foi na ponta do dedo indicador. Que dedo foi esse? Essa região é chamada região distal do dedo indicador da mão do membro superior esquerdo. Então, eu tenho que identificar tudo perfeitamente. Mas não sei, vocês vão ter anatomia e vocês vão aprender tudinho. E o último, a gente vai falar da saúde. O que é saúde? É o estado completo do bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença. Quando a gente entra no curso de enfermagem, a primeira coisa que a gente aprende é o conceito saúde e doença. O que é saúde? É não estar doente. Saúde não é o fato de não estar doente. Saúde é o estado de completo bem-estar físico. Eu preciso estar bem comigo mesma, com o meu mental, com o meu físico, com o meu social, para mim estar bem. A pessoa chega bem assim, pra pessoa depressiva. Para, isso é frescura, você nem tá doente. Como que não, gente? A alma está doente. Perdão. A alma está doente. A cabeça desse paciente não está legal. Gente, desculpa falar paciente, é porque a cabeça dessa pessoa não está legal. Então, ela não está bem de saúde. Ela está doente. E não o fato de você ter uma saúde, uma doença propriamente dita, vai ocasionar o estado de não bem-estar físico.
Então, quando alguém perguntar para vocês o que é saúde, é o bem-estar geral e não só a ausência da doença, tá? Os agentes traumatizantes, a gente vai ter vários. O que é agente traumatizante? É a energia que faz você ter um trauma. Por exemplo, eu tenho energia de ordem física, de ordem mecânica, de ordem química, de ordem físico-química. E aí a gente vai falar aqui dos vários exemplos e aí vocês vão entender direitinho. Vamos começar com as energias de ordem física, que pode ser relacionados em temperatura, pressão atmosférica, eletricidade, radioatividade. Então, são coisas químicas, ou são ordens físicas. Ordem física é o quê? Que eu não tenho como prever, eu não tenho como pegar, eu não tenho... Não tem. Por exemplo, de temperatura, eu posso ter uma lesão por calor, sendo caracterizado com queimaduras. É um fator agravante de ordem física. Vocês vão precisar saber disso. A gente pode ter as queimaduras de primeiro, de segundo, de terceiro e quarto grau. E depois do quarto grau a gente vai ter a carbonização. Vocês vão pegar corpos de várias vítimas carbonizadas. E aí vocês vão ter que identificar em qual estágio tá. Não é difícil, gente. Carvão puro. É muito ruim pegar gente queimada, vocês não têm noção. É um cheiro de coisa sapecada. Tem cheiro de carne. Gente, é terrível. É terrível. É aquele cheiro de coisa queimando. É muito ruim. Eu já peguei uma... Eu tava de plantão. E aí, à meia-noite, chegou uma ambulância com 3 pacientes. 3 crianças carbonizadas. Uma estava morta, carbonizada. A outra, de mais ou menos uns 7 anos, ela estava... 6 anos. Ela estava com 90% do corpo já queimado, mas ela ainda estava lúcida. E o pequenininho de 3 para 4 anos, ele estava grave, muito grave, mas também não tinha morrido. Um chegou morto, a outra quando chegou me pediu água e em seguida morreu, muito trágico. E o pequenininho ia ser transferido para um hospital de referência para queimados e não tinha quem levasse, eu me ofereci para levar de graça. Na hora que a gente está saindo, ele não resistiu e acabou morrendo também. Então, os 3 morreram queimados. E ficou aquele cheiro, assim, aquele cheiro terrível dentro do hospital. E também muito triste, né? A gente pode ter queimadura tanto com calor, quanto com frio. A gente pode ter urso direto com geladuras de primeiro grau, tanto que se você pegar o gelo puro e colocar na pele, ele queima, gente. Ele queima e faz queimaduras de primeiro e segundo grau também. E pode fazer bolhas. Nossa, necrose, principalmente necrose, que é a perda do tecido. Ele é até pior do que uma queimadura normal. A gente pode ter, diante desses casos, a gente tem a pressão atmosférica, né? Que é a diminuição das doenças dos aviadores ou o mal das montanhas. E o aumento, que é o mal dos caixões ou o mal dos escafandristas. Não sei o que é isso. Vou procurar e amanhã a gente fala. Sobre a pressão atmosférica, a gente tem a questão do ar rarefeito. É que nem você... Eu acho que eu já sei o que é esses escafandristas. No ar atmosférico, a depender da altura que você vai subir, o ar ele vai ficando rarefeito, ele vai ficando pesado. Tanto que em algumas montanhas, se você escalar montanhas, vocês vão sentir a diferença. Quando vocês entram no avião, eu não sei se vocês já tiveram oportunidades, vocês vão perceber que em determinado tem tamponamento assim no ouvido. E aí você precisa engolir a saliva para destamponar.
é porque o ar ele está rarefeito, ele está pesado. E isso mata. E esses escafandistas, eu creio que é o mal dos caixões, que é o aumento. Se lá no alto e diminui o ar, lá embaixo você aumenta tanto que você pode até explodir seus tímpanos. Por exemplo, se você mergulha muito fundo, a profundidade de mais de 3 metros, e você não está preparado para esse mergulho, você vai passar mal e aí seus tímpanos vão todos estourar e vocês não vão conseguir voltar ao normal. Quando fala mal dos caixões, eu creio que é porque quando lacra os caixões, você fica sem ar nenhum. Aí a gente tem a eletricidade. Na eletricidade, a gente pode ter a natural ou a cósmica e a artificial. A gente pode ter as fulminações e a eletropressão. A gente sabe que, a depender da intensidade da carga elétrica, a gente também vai ter uma carbonização do corpo, então acaba se prejudicando e queimando. Ah, mas e o choque do hospital? Gente, o choque do hospital vocês não têm noção. O cardioversor e o desfibrilador, eles são programados para a carga que aquele paciente precisa. Tem um cálculo? Tem um cálculo que a gente faz. A gente não pega o choque e dá assim de repente no paciente, não. A gente tem que saber mais ou menos um cálculo que ele vai aguentar, porque se ele não aguentar, a gente vai matar ele de choque. E a gente quer um choque para dar um choque e voltar o coração a funcionar. Então, a gente começa com o carregamento de 60 joules, e aí o médico vai, carrega em tanto, carrega em 60, e mais 60 vai para 120, carrega em 180, e aí vai para 200 e lá vai cacetado, o final é 360. Então, a partir desse choque, o paciente pode voltar, só que esse choque também tem a recomendação para dar. A gente só vai chocar ou desfibrilar o paciente se ele tiver em fibrilação ventricular ou fibrilação atrial. Fora isso, a gente não vai chocar. Então, tem que reconhecer o TV e o FV, que são as abreviações dos ritmos cardíacos. A resistências é a oposição oferecida à passagem da corrente e medida de OHMS. Gente, quanto aos joules e quanto às voltagens, a gente não faz choque em paciente lúcido. A gente faz choque em paciente que está com ataque cardioventricular, uma fibrilação atrial. Ou seja, se este coração está deste jeito, ele não consegue que a pessoa esteja em sã lucidez. O que vai acontecer? Quando o coração está aqui, ele bate assim, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Quando ele está em fibrilação, ele não vai fazer esse movimento, ele só fica assim, balançando. Então, ele não está... Quando ele balança, ele não tem o movimento de comprimir e exprimir. No que a gente comprime, a gente chama o sangue dos vasos. E quando ele relaxa, que ele faz o batimento de tá, tum, eu puxei, eu tenho a minha pressão alta. Quando ele relaxa, ele vai esvaziar as câmeras das bolhas cardíacas e vai mandar todo o sangue que ele bombeou para a periferia do corpo, ou seja, para os braços, para as pernas, para o cérebro. Então, se ele fica assim balançando, ele não tem como mandar o sangue para o resto do corpo. E se o sangue não circula no resto do corpo, a gente não tem moléculas de oxigênio que se encontram na corrente sanguínea para oxigenar todo o corpo e fazer com que o paciente respire. Então, o coração vai estar lá, o sangue não vai bombear, o coração está balançando, o sangue não vai bombear. Automaticamente, se eu não tenho sangue circulando na minha periferia, eu vou ter um estado de necrose. Eu começo com cianose, quando as pontinhas do dedo, elas começam a ficar roxas. Não só o dedo, mas a boca, o rosto começa a ficar roxo, que é o primeiro estado que a gente identifica uma possível morte. Por quê? Se está cianótico, porque não tem circulação sanguínea. E aí vai desencadeando várias coisas. Então, eu consigo dar um choque. Aí, esse coração, de balançar, ele vai parar. E quando ele parar, ele tem que voltar
batendo, funcionando normalmente. Então, é por isso que a gente dá um choque e, a depender do choque, o paciente consegue voltar. É um choque no máximo de 360 joules. Qualquer ser humano adulto consegue uma carga dessa sem ter morte. Mas, às vezes, o ser humano ele recebe o choque e também não consegue voltar ao ritmo normal. A gente vai ter as energias de ordem mecânica, que vão ser uns instrumentos perfurantes. Então, a ordem mecânica são coisas que eu levo e posso machucar o indivíduo. Ordem mecânica, instrumento perfurante, é todo instrumento capaz de produzir punctória, ou seja, perfurante eu já imagino, vai furar. Então, se vai furar, tem ponta. Se tem ponta, vai ser punctória. Os instrumentos, esses podem ser propriamente ditos, possuem forma cilíndrica, cômica, são alongados, finos, pontiagudos, tais como agulha, estilete, prego, alfinete. Qualquer tipo de instrumento que possui pontas e que vai fazer perfurações. No mecanismo de ação, eles atuam por pressão através da ponta e afastamento das fibras do tecido. Então, eu vou ter uma pressão de... Gente, quando eu era criança, meus irmãos corriam atrás de mim com a faca, desse jeito, assim, ó. E aí, quando eu passava a mão na faca, eu voltava e corria com eles desse jeito. Ai, criança é terrível, né? Então, assim, querendo ou não, são coisas que vão ocasionar perfurações. As lesões produzidas por esse instrumento são soluções de continuidade que se denomina feridas punctórias, que eu disse aqui agora. Nos diagnósticos, e vocês têm que saber a diferença, viu? Do que é uma ferida perfurante e uma outra corto-contusa, que eu vou estar falando lá na frente. No diagnóstico do perfurante, o tipo de instrumento será diagnosticado pela qualidade das lesões, porque quando vocês verem uma lesão, vocês vão saber identificar se ela foi por perfuração ou se ela vai ser corto-contante. Perfuração é como se fosse um furinho, uma pontinha e um furo. E um corto-contuso é um corte, porém sem bordas inespecíficas. Vocês vão ter que diagnosticar, porque a depender... Já pensou se a pessoa chega lá de facada? E vocês vão ter que identificar se é uma facada, se é um ferimento por tiro, se é um ferimento por uma tesoura. Vocês vão ter que identificar. Não permite que a avaliação no seu alcance se façam sondagens, desaconselhadas normalmente pela possibilidade de as mesmas produzirem falsos trajetos ou alterarem os correspondentes ao instrumento empregado. O prognóstico é extremamente variável, pois os instrumentos não contaminados facilitará a recuperação, mas caso ocorra processo infeccioso, tudo se modificará. Pense em um prego enferrujado. O processo vai ser pior para cicatrização. Imagine que na cidade que eu venho, o pessoal lá gosta muito de brigar de faca. E eu já vi gente deixar a faca enferrujar para ir lá e esfaquear o outro. Por quê? Porque sabe que a ferrugem vai acarretar um tétano na pessoa. E aí a sua recuperação será bem mais longa. Do ponto da natureza jurídica, geralmente os homicídios, principalmente entre detentos, recém-nascidos, também podem ser, geralmente são entre detentos. Os recém-nascidos também podem ser vítimas desse tipo de lesão, que é o infanticídio. Não é de se desprezar a possibilidade de acidente comum ou de trabalho. Com meio de suicídio, não é muito frequente. Ninguém vai se matar com agulha, né? Um adulto, não dá. Mas, geralmente o pessoal se mata com faca. E neste caso aqui é um perfurante. Pode ser um prego, um punhal, uma coisinha assim, que seja redondo. Não que caracterize as bordas que nem faca, borda cortante. Quanto à perícia, envolve sempre o exame de lesões em sua forma, aspecto, dimensões e demais características que sirvam para a determinação diagnóstica,
mais ainda para pesquisar o instrumento que as produziu. Então, vocês vão ter o trabalho de saber de que foi aquela perfuração. O instrumento cortante é o que eu estava falando, referindo à faca. É todo instrumento que, atuando linearmente sobre a pele e sobre os órgãos, produz feridas incisas. Os instrumentos podem ser navalhas, bisturi, lâmina, canivete, faca de gume serrado, pedaço de vidro, qualquer instrumento que corte. Cortante já vem de corte, né? Mecanismo de ação, agem por pressão, deslizamento, produzindo uma seção uniforme dos tecidos. As lesões podem ter bordas nítidas e irregulares. A hemorragia geralmente abundante. Corte perfeito dos tecidos moles, ausência de outro trauma em torno da lesão. Então, assim, a gente não consegue cortar um bife perfeitinho e ficar bonitinho na mesma espessura? Não é um corte só da faca? Da mesma forma é para as vítimas. Com as pessoas que morrem de facada ou que é atingido por facadas, vocês vão ver cortes simétricos, cortes certinhos. Tem pessoas que são apunhaladas com facões que elas tendem a fazer isso aqui para proteger o rosto. Aí vem aqueles rasgos, aqueles talhos, assim, sabe? Que você já vê de longe e já consegue identificar que é por um instrumento cortante. É necessário estudar o diagnóstico cuidadosamente, os caracteres da lesão, não sendo omitido o exame minucioso das vestes quando a região afetada era coberta por ela. Tem um prognóstico que depende da sede comprometida, da extensão e profundidade do ferimento. São mortais como atingem a região do pescoço. Denomina-se o esgorjamento, né? Esgorjamento, me perdoem. Se atingir a região posterior ou anterior, degolamento, né? Tem gente que passa a faca. A gente via muito naquele negócio lá de Saddam Hussein, aquele povo que segurava assim e passava. Isso é um degolamento, viu? E os degolamentos, eles entram aí no pérfuro, nos cortantes. Por quê? Porque é uma faca que passou uma lâmina e acabou cortando. E aí, não sendo isso, em geral, não assumem essa gravidade extrema, mas podem ser gravíssimas quando situados no rosto. A gente pode ter várias cicatrizes de questão de facadas, principalmente quem tem queloide, que é uma substância no sangue que vai fazer com que a pele cicatrize mais em alto relevo. Então, tem toda uma questão. No caso de atingir os nervos dos membros, podem produzir perturbações motoras. A gente sabe que um nervo lesionado, ele vai fazer a atrofia e aí acaba tendo um prejuízo e um dano maior à pessoa lesionada. Pode ter até sei lá, depender da coluna, da altura da coluna, pode causar uma tetraplegia, uma enfermidade incurável, que pode impedir o trabalho, sabe? Por exemplo, quem trabalha com computador, que tem a lesão dos nervos dos tendões, não vai ter mais o manejo da digitação. Então, pode acabar agravando e perturbando muito o ser humano. Não havendo essas consequências, elas podem ser consideradas leves. Por exemplo, eu fui fazer comida, tá vendo aqui, ó? Eu fui fazer comida anteontem, e aí eu peguei uma faquinha de serra, e aí eu coloquei olha, era uma massa de lasanha, e eu fui cortar a massa de lasanha, mas eu coloquei tanta força para cortar que na hora que eu fiz assim com a faca de serra, eu fui diretamente no meu dedo. Então, é uma lesão por material cortante, porém é considerada leve, que não me deixou prejuízo. Só perdi um sanguinho porque quando ela é de lesão cortante, você vai acabar cortando várias terminações sanguíneas. Então, o sangramento ele é maior. Quando é um pérfuro cortante, que é um pérfuro cortante, você vai ter apenas um ponto e vai sangrar somente ali. Já esse tem uma extensão maior. Quanto à natureza jurídica, pode variar de homicida frequente, mas pode tratar-se de lesão de defesa, indicativa ou de luta, né? Ou mesmo suicida, por exemplo, a pessoa está tentando te matar e aí está com um facão e você faz isso, então automaticamente vocês vão identificar isso aqui como defesa. Quanto à perícia,
Vocês vão periciar o elemento cortante, o número de lesões que foi feito, o local, a direção, as características, profundidade, regularidade, se foi lesão de defesa, se não foi de defesa. O médico legista, através de fatos relatados e observados, poderá prestar esclarecimento à justiça. Este médico, ele pode dar um laudo, e vocês também, juntamente com a opinião de todos, e concluir que pode ter sido um suicídio ou um homicídio. E aí vai depender, porque, gente, tem gente suicida que pega e se corta todinho. Quantas lesões eu já vi de gente assim querendo se matar? E o homicida que você vai interferir como a vítima e vai tentar se proteger, mas vai acabar, a depender da gravidade, levando a um óbito. Um instrumento contundente é todo instrumento ou objeto rombo capaz de atingir traumaticamente sobre o organismo. Ou seja, é um objeto sólido, pode ser um pau, um tijolo, uma mão de pilão, já pensou? Pode ser líquido, que é uma queda na água, um jato de água, um gasoso, um jato forte de ar sob pressão, naturais, pode ser mão, pés, cabeça, chifres de boi, sabe? Um murro na cara é caracterizado com um instrumento contundente. Usuais, eu posso receber uma bengalada na cabeça e causar um traumatismo craniano. E pode ter também pedra, martelo. Essas coisas sólidas que você joga na pessoa é caracterizado como contundente. O mecanismo de ação vai ser o ativo, passivo e o misto. No ativo, você, quando o objeto possuidor possui força viva, choca-se contra o corpo da vítima. Eu estou aqui e recebo uma bolada na cara. Então, o objeto ele veio em frente a mim. Esse é o ativo. O passivo, quando o corpo da vítima, sob a ação da força viva, choca-se contra o objeto. Por exemplo, eu posso estar correndo e meter no poste. O poste ele não saiu do lugar, ele estava lá, eu que bati nele. E o misto, quando tanto o corpo da vítima quanto o objeto possuidor da física chocam-se. Por exemplo, dois jogadores de futebol, eles correndo no campo, eles se chocam, batem um na cabeça do outro e pode causar um TCE grave. E aí vai ser um mecanismo de ação de forma mista. As lesões, elas são de ações desses instrumentos dependentes da intensidade do movimento. Elas podem ser traumatizantes ou não. Ela pode ter a rubefação, que é a alteração vasomotora da região durante cerca de 2 horas no máximo. É como se fosse um desmaio. E a gente pode ter um edema, que é o inchaço daquele local. Escoriação é como se fosse um arranhão. E equimose são pequenas manchinhas no corpo denominadas como pequenas hemorragias pequenininhas. Elas podem ser infiltradas entre o tecido e o outro. Quanto aos aspectos equimóticos, a gente tem o primeiro dia, livida ou vermelha. Aí no segundo dia vai ficar roxinho. No quarto e sexto dia ele pode ficar azul. É as características de uma ferida que a gente tem com trauma, né? O hematoma é uma coleção produzida de sangue extravasado nos vasos calibrosos. Ou seja, quantos rostos a gente não já apareceu? Eu tô com uma perna aqui que foi o Tom que mordeu. Então, o Tom acabou atingindo um vaso na minha perna e aí derramou e fez um hematoma. A gente pode ter a bossa sanguínea, que é um hematoma de derrame sanguíneo, impossibilitando de difundir os tecidos moles em geral, ou seja, pode fazer uma bolinha de sangue. E aí, geralmente a gente faz isso muito em unha. Fica assim aquela bolinha de sangue. A bossa linfática, que é uma coleção de linfas produzidas por contusões tangenciais. A linfa, gente, é quando a gente tem um arranhão. Por exemplo, eu caí, arranhei o joelho. E aí sangrou, depois do sangue passou. Não fica saindo aquela aguinha branca. Aquilo ali é chamado de linfa. E aí, aquela aguinha vai ali e faz uma crosta, a gente vai lá e arranca, sangra de novo. Não é pra gente tirar aquilo, gente, mas a gente não consegue, né? Isso que é a bossa linfática. Uma luxação
é o afastamento repentino duradouro de uma das extremidades. A gente tem muita luxação de pé. Não é que o pé quebra, ele só afastou do lugar e aí ele volta de novo para o lugar, mas mesmo assim uma luxação dói pra caramba e demora mais ou menos uns 70 dias para sarar. Eu preferiria uma quebradura. E a fratura, que seria uma quebradura, é a solução de continuidade parcial ou total dos ossos submetidos à ação de um instrumento. Então, todo mundo sabe que é uma fratura, não preciso nem estar explicando, né? Os diagnósticos são apreciações detalhadas das equimoses, é preciso distingui-las, causar as hipóteses. A gente pode, porque quando a gente morre, a gente tem umas equimoses também, pós-mortem, e aí vocês têm que identificar se elas foram pós a morte ou se elas foram antecipadas. No prognóstico depende da lesão em si, conforme a região também, a ferida succionando ou dilacerando os órgãos importantes, e dependendo do peso da arma e força viva com que está acionada, podendo produzir comoções de vulto. Em geral, o prognóstico é grave quanto à vida ou em hipóteses mais benignas quanto à importância causando um dano de incapacite para o trabalho. Então, assim, quanto a essas lesões de formas traumáticas por instrumento contundente, geralmente elas são mais graves, né? Porque elas exercem uma determinada força e pressão em um indivíduo, então elas têm efeitos mais drásticos. Quanto à natureza jurídica, do ponto de vista jurídico, as lesões podem significar, dependendo da sede, uma violência, como se for no pescoço, no rosto, no orifício, regiões genitais, caracterizam-se por instrumentos que as produziam. A perícia é de suma importância e vai atingir na realização de uma perícia bem feita para ter as causas e possibilidades de identificação do agente e da lesão, o tipo da natureza do crime e também as evidências em minuciosas e detalhadas questões das lesões, se foram por um benfeitor, se foi por um malfeitor, ou se foi a própria pessoa que as conduziu. Lembra lá do exemplo que eu dei da bola batendo na cabeça, da pessoa batendo no poste, ou das duas se chocando no meio do campo? Então, tem que ter minuciosidade na abordagem dos fatos para um possível diagnóstico verídico. Aqui a gente vai ter um instrumento corto contundente, que são machado, foice, facão, enxada, motosserra, rodas de trem. São instrumentos que bem mais drásticos e que vão causar um diagnóstico pior ainda. Elas agem por pressão e percussão do deslizamento. No caso do machado, a gente tem um peso, além da gente ter a ponta cortante, a gente tem o peso. Então, ele não é só contundente com peso, ele tem uma ponta que vai agravar mais ainda. Então, por isso que é chamado corto contundente. O outro era só contundente, o outro anterior era só corto contuso, e esse é corto contundente, porque além do peso, ele vai ter uma parte que corta. Geralmente essas lesões elas são caracterizadas como lesões grandes, feridas irregulares, bordas traumatizadas, agem por pressão e percussão do deslizamento. A lesão faz mais pelo próprio peso e intensidade do manejo, como eu disse. O prognóstico em geral é um prognóstico grave. A natureza jurídica é mais frequente no homicídio e no acidente. Já pensou uma motosserra? Pessoas acabar tendo um acidente, tem que saber, gente, se foi um acidente ou se realmente foi uma pessoa que decidiu fazer isso com a outra. Na natureza jurídica, isso é mais frequente no homicídio e no acidente, como eu falei agora, sendo raro no suicídio. Quanto à perícia, vocês vão ter que
procurar o aspecto da lesão, indicar se o ferimento foi feito por um indivíduo vivo ou se foi em um morto. Tudo pode acontecer. O paciente a pessoa já pode estar morta e o outro fazer ferimentos. E também você tem que identificar se foi alguém que fez ou se foi você mesmo. O quinto, a gente vai ter o instrumento pérfuro cortante. Pérfuro cortante, quando perfura e corta. Aqui a gente vai ter certos tipos de faca. Vocês têm que ver que todas as facas que eu disse aí são modelos diferentes. Aqui são facas de formas punhais, de formas... Aqueles canivetinhos que eles não têm uma borda, são mais assim pontudinhos, porque aí vocês vão classificar como perfura e corta. E lá no cortante ele só corta, ele não perfura. E no perfurante ele só perfura. Então aqui, além de perfurar, ele vai cortar. São de natureza jurídica uma lesão corporal, geralmente por suicídio ou também por acidente, né? A perícia ela dificilmente pode calcular a largura do instrumento pelo tamanho do ferimento, porque quando você fere ele, geralmente a pele ela tem uma elasticidade e volta mais ou menos para um parâmetro fechado, então você não tem como saber o tamanho da lesão. O instrumento pérfuro contundente, a gente vai saber que ele é pérfuro, ele perfura e ele é pesado. A gente pode ter como exemplos as armas de fogo. Ah, mas a arma de fogo é pesada. Gente, é pesado no quesito de, se você dá um tiro a queima-roupa, além desse tiro sair com força total, ele vai sair de ordem física também, porque ele vai estar queimando e ele é perfurado. E não é que ele é pesado, mas quando ele bate no corpo da gente é como se ele exercesse uma força bruta, muscular muito grande, então acaba sendo um peso também. E aí você vai diagnosticar, vocês vão ter que fazer o levantamento sobre essa arma de fogo. Se é portátil, se é semi-portátil, se é de carga, se é de retrocarga, se ela é uma pederneira, se ela é de espoleta, quanto ao calibre, se ela é aquelas cartucheiras que tem tanto de chumbo. E aí, quanto a isso, vocês vão ter que identificar. Aí vocês vão procurar no indivíduo espoleta, rastilho de pólvora, tudo isso vocês podem encontrar. O próprio projétil, ele fica na pele da pessoa a depender do tiro, né? Ele vai ficar, e se ele não ficar, ele vai ter uma lesão muito devastadora. Os mecanismos de ação, o projeto desloca-se da arma graças à combustão da pólvora. Quando ganha movimento de rotação e propulsão, ao atingir o alvo, atuam por pressão, havendo afastamento e rompimento das fibras. O alvo é também atingido por compressão de gases e acompanha o projétil. As lesões são completas por projétil de arma de fogo e é constituído de 3 partes: o orifício, a entrada e a saída. A gente tem umas questões das lesões aqui, depois vocês dão uma olhada na página 62, que vai falar sobre lesões por perfuração de arma de fogo, o trajeto, o orifício de entrada, o orifício de saída, o diagnóstico por lesões de instrumentos pérfuro contundentes, deve estudar cuidadosamente os caracteres acima registrados, somando-se aos exames das vestes e objetos de correlacionado em lesões do corpo da vítima. As características envolvidas na lesão podem fornecer dados para evidenciar a natureza, a origem dos ferimentos. Um prognóstico é ruim, pode causar a morte ou a perda da função de um membro. A natureza jurídica geralmente baseia-se em suicídio e homicídio, 50% de suicídio e 35% do homicídio,
sendo que tem alguns por acidente também. A perícia vai envolver sempre as lesões, o exame das lesões, das vestes e da munição. São exames de alçada do médico. Contudo, como por complemento, é necessário que seja auxiliado por outros técnicos para estudo mais especializado. O médico deve ter em mente certas questões para as quais busca a resposta. Qual o orifício de entrada? Qual a distância do tiro? Qual a arma usada? A vítima poderia ter realizado certos atos antes da morte? As lesões foram produzidas em vida ou depois da morte? Qual a causa jurídica da morte? Então, tudo isso vocês vão ter que estudar para dar uma declaração de óbito de forma fidedigna. Gente, as energias de ordem química. Deixa eu ver se falta muito aqui. Ordem química. De ordem química, a gente vai ter basicamente os agentes toxicológicos, né? A toxicologia, que é o estudo que objetiva o efeito nocivo produzido sobre a intenção de um agente químico de um organismo. A gente vai ter as intoxicações por agente tóxico, veneno, geralmente venenos legais, toxicidade, intoxicação, por alimento, por medicamento e por envenenamento. Quanto às lesões, o Código Penal brasileiro nos pune quanto aos casos de homicídio que lance meio ao veneno, com maior severidade e agravante. O envenenamento ainda é uma das maiores causas de suicídio. A depender do veneno, gente, não tem volta. Não tem volta mesmo, a pessoa acaba morrendo. Essas classificações são do estado de origem animal, do estado físico, das funções químicas. O veneno propriamente dito, eles têm raticidas, formicidas, inseticidas, mas o que é pior deles são os organofosforados, que são os venenos de roça. Os venenos de algodão, o tal do Faldol, não tem volta. O pessoal toma aí chumbinho. Chumbinho só atinge o organismo se você tomar em quantidade mínima. Se você tomar em quantidade máxima, não vai fazer efeito. Detergente não faz efeito. Sabão em pó, muito menos. Que boa que é água sanitária, vai te levar a uma baita de uma úlcera por pressão, uma úlcera gástrica e que vai ocasionar em muitos outros danos gastrointestinais para vocês. Quanto ao diagnóstico, a gente pode ter um diagnóstico leve e até em causa de envenenamento a gente pode ter um diagnóstico letal. As defesas do organismo vão agir diretamente no fígado, nos ossos, pulmões, tecidos gordurosos e nos leucócitos. O tratamento automaticamente terminar a exposição do organismo tóxico, promover a excreção, ou seja, a retirada, emprego de medicamentos específicos, como antídotos e antagonistas. Antagonistas é o remédio que vai fazer com que corte o efeito daquele outro remédio que te fez mal. E também a gente vai ter o emprego de medidas gerais para sustentações e sintomáticos. A necropsia na questão do envenenamento. Vocês vão ter que fazer exame de minuciosidade para saber a causa da morte. E qual foi o agente utilizado, viu, gente? Não basta saber que morreu envenenado, não. Tem que saber qual foi o agente que levou ele à morte. As energias de ordem físico-química são consideradas a parte da medicina legal que trata as asfixias, as hematoses, verificação pulmonar, o fluxo capilar, os conceitos das asfixias. Asfixias é quando a gente é asfixiado. Por exemplo, eu posso pegar esse travesseiro e me asfixiar aqui, ou até mesmo com pano, com álcool, eu posso me asfixiar e acabar indo a óbito, ou seja, vai cortar toda a minha respiração e aí vai cortar
o meu fluxo de ar para os meus pulmões e propriamente para a corrente sanguínea, que vai ocasionar na derivação de oxigenação para o resto do corpo. As terminais são consequentes das várias doenças que diminuem a área respiratória, como eu falei aqui, como pneumonia, edema, enfisema, tumores, laringite, difteria. E as primitivas são aquelas que a gente atua diretamente numa parte do aparelho respiratório. Ai, professor, eu tenho como descobrir isso? Tem, sim, não se preocupem. E vocês vão auxiliar o médico. Esse problema é com o médico. Na fisiologia e sintomatologia, a gente vai ter a fase da irritação e a fase de esgotamento. Da irritação, a gente vai ter dispneia por 1 minuto, aí depois vai subindo, aí vai ter a dispneia. Dispneia, gente, é quando a gente sente falta de ar. E a fase do esgotamento é quando você já não aguenta mais. E aí dá aquela pausa, a gente chama de apneia, fica assim, eu respiro uma respiração e fico 10 segundos sem respirar, eu respiro de novo, fico 10 parado. Ou seja, ela antecede a morte. É o período terminal. Eu vou parar aqui, porque já deu 61 minutos, vai ficar muito extenso. E aí a gente volta no próximo vídeo com o enforcamento. Um beijo, fiquem com Deus.